Turma, vamos começar com o pedido de desculpas aí de Dalai Lama, porque esse vídeo está repercutindo muito na internet. O líder espiritual dos tibetanos se desculpou por um vídeo no qual puxa o rosto de um menino para beijá-lo na boca. Em um evento público, e de acordo com a agência de notícias Reuters, Dalai Lama pede para que ele chupe sua língua, segundo mostram as imagens que vêm circulando em algumas redes sociais. Em nota, o Dalai Lama, de 87 anos, chamou o ato de inocente e brincalhão. O vídeo mostra o líder espiritual que já recebeu o Nobel da Paz puxando o rosto do menino e aproximando seus lábios dos dele. Não está claro se houve um beijo. O caso ocorre na presença de uma plateia grande, que é ouvida, inclusive, batendo palmas e rindo da situação. Num comunicado, o Dalai Lama reconheceu a veracidade do vídeo, mas falou apenas que era um abraço. Eu vou trazer essa discussão aqui para o nosso time, certo, meu querido Felipe Campos? Que vejam só, o tênis novo de Felipe Campos, maravilhoso. Ele tem feito muito boxe, luta, enfim, jogando futebol, e aí essas coisas acabam acontecendo. Ontem eu tava no futebol, olha só o que aconteceu. Depois saí do futebol, fui pro boxe e aí quebrei o tornozelo. Muito bem. Antônia, me explica um pouco o que aconteceu nesse vídeo do Dalai Lama. Bom dia, menino! Bom dia, my lady first, mulher linda! Olha, quando a gente começa a ficar bonitinho, o programa acaba, porque essa hora a gente tá com cara de joelho, né? Não, e ontem estava dormindo na bancada. É. Junto com o cão. Eu vi você e o cachorro tirando uma soneca, hein? Uai, mas é claro, entendeu? O negócio começa a ficar... A gente começa a ouvir o Lula falar, a gente dorme. O jogador, pega leve aí, viu, filho? Pois é. Isso faz parte da vida de jogador. Ô, Paulo e meninos, vou falar uma coisa pra vocês. Quando vocês me veem gritando ou apontando, que isso é horrível, essa coisa de apontar o dedo ou opinar sobre coisas muito sérias, muito delicadas, é muito ruim. E a gente acaba saindo de vilã, sabe? Eu sou a prova viva disso. Mas quando eu chego nas vias de fato, né, vamos dizer assim, é porque eu já analisei de todas as formas, é porque eu de fato, né, sei do que se trata. No caso do Dalai Lama, eu fiquei pensando assim, gente, selinho, né? Em outros países é normal dar selinho e tal. O senhor tá senil, deu selinho. Agora, quando ele pede para a criança chupar a língua dele, ultrapassa todo e qualquer limite da compreensão. E, na minha opinião, isso é normal na vida desse senhor. Eu acho que pela idade ele deve ter desconectado de que ali tinha plateia, de que ali tinha fotógrafos e câmeras, etc e tal. E você vê a criança numa situação muito constrangedora. E aí muitos comentários nas redes sociais perguntando, mas por que estava todo mundo rindo, né, minimizando, achando aquilo, né, engraçado? Eu acho que as pessoas ficaram tão chocadas assim com aquela atitude, porque afinal de contas, gente, trata-se de Dalai Lama. Você viu o Papa elogiando o Lula, a Dilma, dizendo que eles não têm culpa de nada, não sei o quê? O Papa, a gente já sabe qual é da Igreja Católica, nesse sentido da política, a gente já sabe a posição desse Papa em si, né? Não surpreende tanto. Agora, o Dalai Lama pedir para uma criança chupar a língua dele, não tem nada de engraçado, não tem nada de brincadeira. Eu acho que a gente, assim, por mim, o meteoro já poderia cair. Mas, muito desolador. Antônia, você sabe que quando eu vi o vídeo e vi essas pessoas dando risada, batendo palmas, eu não sei se elas ficaram constrangidas com a situação, se essa é a palavra certa. Tentaram desfocar, né? Não, eu vi mais um negócio de idolatria cega. Eu acho. Sim. Idolatria cega. O que é idolatria cega? Qualquer coisa que aquele cara que eu acho que tá num patamar divino fizer, eu vou bater palma, eu vou sorrir, eu vou estar a favor disso. E eu acho que esse caso, meu querido Daniel José, ele mostra pra gente o quanto que essa idolatria cega é ruim, porque todos os líderes, sejam religiosos ou não, eles têm uma característica em comum. Todos são seres humanos, né? Exatamente. Bom dia, Paulo. Bom pra dia, você que foi quase Fê. padre, né? Eu já fui muito religioso. Inclusive, você tem cara de padre. Olha só, obrigado, valeu. Bom, eu acho que em primeiro lugar, eu acho que é importante deixar claro o que é a Dalai Lama, né? Dalai Lama é um cargo. É assim como tem o Papa na Igreja Católica. Sim, é o Dalai Lama. É o Dalai Lama lá. Ele tem o nome de batismo X, só que ele, quando é alçado a essa posição no budismo,
que não só é chefe religioso, mas também é chefe de Estado, de um Estado teocrático, que é o Tibete, ele, enfim, assume uma série de responsabilidades, inclusive o de levar adiante a imagem da religião para frente. O budismo, assim como várias religiões, já passaram por diversas investigações ao longo dos anos, na França, na Holanda, por exemplo, de diversos casos de abuso de crianças, né? Então isso é algo que já não conhecido. só essas religiões, mas também a Igreja Católica. A Igreja Católica também. E eu falando como católico, né? Poxa, eu sempre também fui muito crítico a todo e qualquer tipo de situação semelhante a essa, né? Então, eu acredito que num momento como esse, numa cena como essa, não tem desculpa se ele tá velho e senil, com quase 90 anos, não tem desculpa que é uma brincadeira, porque realmente não existe lugar e cultura no mundo em que um adulto pedir para uma criança chupar a língua seja algo razoável. Incentiva a pedofilia. Tem que ser, isso tem que ser investigado. Incentiva isso a não pedofilia. pode ser levado na brincadeira em lugar nenhum no mundo e não importa quem. Agora, mano, eu vi uma galera passando um pano, mas sabe aquele pano, Felipe Campos, assim, organizado, negócio, lustra, mas passando um pano, que eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus do céu, o que é pior? O Dalai Lama promover essa cena grotesca que a gente está discutindo aqui, ou alguém olhar essa cena e não sentir indignação por ela? Porque não é possível que você vai olhar e falar, mas é da cultura dele. É da cultura. Mas ele é um líder. Parte. Ele fica fez mal de brincadeira e tal. Desse, né? Deixa eu colocar só um pouco de pimenta nessa nossa discussão. Se fosse um líder evangélico que tivesse feito a mesma coisa, vocês acham que a repercussão seria igual? Olha, é difícil fazer esse tipo de hipótese assim, porque eu acho que o mundo, de forma majoritária... Como difícil se você vê alguém chupando uma criança chupando a língua do outro? O que eu acho é que de forma majoritária todo mundo ficou revoltado. Existem esse pessoal passando pano. Eu acho que existiriam talvez outras pessoas passando pano se fosse um líder de uma outra religião. Porque eu acho que esse tipo de coisa se conecta com a tua fala anterior, que é a posição de liderança ou de autoridade que é colocada num lugar sobre-humano, que é colocada como se ele fosse superior a nós, réis mortais, ou seja, retira a figura da liderança do patamar de humanidade, coloca ele como se fosse um ser mais evoluído, inatingível. Como se fosse inatingível. Ou ele é Deus ou é muito próximo do cara. Exato. E aí ele consegue mas teve uma baita todas passação as histórias. Então, mais uma coisa que me chama a atenção. Mas eu acho que a passação de pano vem da colocação da pessoa nesse patamar como se ele não fosse humano. E eu acho que isso acaba, esse tipo de fenômeno de passar pano pro absurdo, acaba sendo replicado em diversos contextos, a depender de qual é o líder e a depender do tipo de relação que o passador de pano tem com aquela autoridade. Eu na verdade, assim, eu acho que não tem como você passar pano em momento algum nessa história, até porque a gente sabe que a pedofilia, ela existe mesmo, principalmente nas maiores instituições religiosas, né? Eis a própria Igreja Católica, exatamente, com os escândalos, enfim. Essa história eu também analisei, mais ou menos, como a própria Antônia falou, eu falei, não, é senil, né, cara? Tipo, mas quem disse que ele já não praticava isso antes? Né? Essa dúvida de repente, das câmeras, de repente ele já reconheceu que ele sabia de casos de pedofilia dentro do budismo desde a década de 90. Isso abre a brecha pra gente pensar, poxa, mas ele sabia ou ele também praticava isso já desde lá de trás, questão, né? Que se levanta, né? Eu não gosto dessas, eu não gosto de nada que envolva criança e idoso. Eu não gosto, eu abomino. É uma coisa que envolva, assim, desse tipo de situação. Eu abomino. E na verdade, assim, eu acho que a gente tem que ficar muito esperto, porque religião é maravilhoso, você ter espiritualidade é incrível, mas a partir do momento que você coloca ser humano na história, ponto, aí estragou tudo. Agora, uma dúvida, Antônia, tem a ver com direita e esquerda isso aí? Olha, eu não sei não, viu, Paulo? Eu não sei se essas pessoas que estão passando pano são de esquerda ou são de direita, eu realmente não sei. Eu só acho que
independente de lado, tem que ser bastante doente para entender que essa situação não é normal e que tem que ter uma punição por isso. Eu não sei que tipo de punição. Mas a gente vê o pessoal da esquerda dizendo que não é isso também. Tem agora, muita gente assim. Tô vendo uma galera da esquerda dando uma passada mais forte. Eu também vi gente na esquerda aproveitando essa situação para tentar legitimar o massacre da China sobre o Tibete. Exato. Que é uma situação Pessoal que maluco, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? doente. O povo tibetano não tem culpa. Então quer dizer que é legal, né? do Você seu coloca uma viagem. pessoa lá sentada com... Não, é inacreditável. Vem cá. Inacreditável. Então, assim, você põe a língua pra fora e você manda o outro beijar. Ah, gente, faça um favor. criança, Eu acho que pelo o amor de mínimo, Deus, o mínimo de que você embrulhar o poderia estômago. ter nessa história toda é realmente, se você não tá de acordo, se cala. Mas não tenta passar um lustramóveis Não, em cima. Agora, eu entendeu? acredito que a Como se sociedade está como se dividida. tudo tivesse... A sociedade está dividida e, politicamente, as pessoas identificam o que é mais próximo delas ou não. Né? Ah, eu sou de direita, então eu sei mais ou menos o que está mais próximo ou não. Ah, eu sou de esquerda, eu sei mais ou menos o que está mais próximo ou não. O pessoal de esquerda, eu imagino que está mais próximo do budismo. Se fosse o caso, um pastor evangélico... Mas tem muitos que são próximos da certeza, China. E aí aproveitam Mas pra... se fosse um pastor evangélico que tivesse feito essa mesma Essa é a cena, minha dúvida. Com certeza, essa turma que agora está passando pano iria ser muito mais... Massacrada. iria muito mais para o massacre. Não, iam pro massacre, porque iam falar, porque é cristão, fica pregando história de Jesus e olha só o que está acontecendo. É que Entendeu? eu não vejo quando talvez uma determinada galera faça uma crítica ao Dalai Lama, eu não vejo indignação. Eu vejo também mais não uma vejo. coisa do tipo, foi um erro. pena. Como assim um É no erro? tom, né? Não, não foi É no um Meu erro. amigo, isso é incentivo claro à pedofilia, isso não é um erro, entendeu? Ele Isso é um errou. crime. Ele errou. Não é um erro, entendeu? Isso é um incentivo claro à pedofilia. Um líder religioso cometeu um crime. Esse cara precisa pagar por isso, independente de qual religião ele seja. Eu não estou avaliando a Nesse caso, religião é um do chefe cara. de Estado também. É um chefe de Estado. Um chefe de um Estado, chefe de Estado, exatamente. um Então cara que alguém tem que fazer representa alguma uma- coisa. Isso foi um crime televisionado. Pro certo? mundo todo, é assustador. Agora, eu acho que nessa história toda, o que a gente pode talvez tirar de lição é o seguinte: o senso crítico das pessoas, ele precisa estar aguçado sempre. Apurado. Em Isso. todas as questões. Apurado, é verdade. Política, religiosa, comportamental, familiar, senso crítico. O que As mais pessoas tem precisam hoje- ter senso O crítico. que mais tem hoje é raiva seletiva. É impressionante isso, assim. E quando a pessoa não tem o senso crítico, ela vira massa de manobra. E uma coisa que eu acho Exatamente. importante destacar. Não, e tem a turma quando- da empatia, né? Pois Desculpa, é. mano. Tem a turma da empatia, né? Da esperança. Ai, coitado, sabe? Ele tá belinho, sabe? Vamos cuidar. E é isso mesmo. Eu acho que tem que sair, tinha que resolver isso. Tira o cara, afasta ele. Não é mais o representante, porque ele... Não é mais o Dalai Lama. Ele não é mais o Dalai Lama. Ele, por ser um representante religioso, da grandiosidade que é o Dalai Lama e da representatividade que ele tem dentro do budismo, Agora, sem Fê, dúvida alguma, ele tem que ser afastado. Desculpa, mano. Vocês não fazem ideia do que essa história vai repercutir na vida do budismo, na vida do Dalai Lama. Eu não tenho a menor dúvida, Com porque a gente está impacto ainda enorme. muito recente com essa história. Mas isso aí vai ter um impacto negativo fortíssimo. Mano, Um Por favor. recado que eu queria dar para as pessoas é: lembre que quando você coloca alguém, um ser humano, num patamar superior ao seu, como se ele fosse um líder inquestionável, incapaz de errar, você está rebaixando sua condição humana. Você está abrindo mão do seu senso crítico para delegar a autoridade sobre a sua própria vida a uma outra pessoa. Verdade. Então, jamais faça isso. A gente precisa ter cenas como essa como um alerta de que ninguém, seja uma autoridade espiritual, política ou de qualquer ordem, pode ser colocado nesse patamar de Você me pediu, superioridade. Antoninha. Aliás, adorei a cor da sua blusa hoje, viu? eu Então, também gosto de cacharréu, viu? Mas olha, a nossa cartela, o Paulo Matias, hoje estamos num tom... Eu quase vi, né? É, O tá mesmo demais. com Antônio. Essas combinações tá demais. O Mano também está na nossa cartela hoje. É verdade. Na nossa palheta, cartela na palheta. Gente, olha, vocês viram aquele moço levantando, correndo para fazer a foto da hora que ele pede para chupar a língua do garoto, pro garoto chupar a língua dele? assustador. Um senhor corre para fotografar,
para achar bonitinho. Agora, vocês imaginam também a cabeça dessa criança, o nojo que essa criança tá? Tipo, não tá entendendo nada. O senhor deu a língua e mandou eu chupar, pediu para eu chupar. E ele fica horas com a língua ali, Você fica entendeu? imaginando o bullying que esse menino deve estar sofrendo hoje? Mas o pior Todo é mundo que falando, eu chupa a acredito língua, que... chupa... É porque isso acontece mesmo, a gente sabe que acontece. Não é só É aqui no Brasil, no sistemático, mundo inteiro, sabe? Já tem relatos, já tem investigações que foram feitas que é sistemático, que já aconteceu em vários lugares, em vários momentos. Vários líderes budistas já passaram por algum tipo de abuso infantil. E isso na cultura de lá é bastante significativo porque, proporcionalmente, na população, muitas pessoas se tornam religiosas, né? Em relação a outros países. Então, muitas delas, às vezes, até se vê meio que por contexto familiar, até tendo que entrar É uma questão social, É uma né? questão social até, é muito complexo, assim, Agora, não é trivial. qual que é, na avaliação de vocês, os impactos, essas consequências que vão rolar depois desse vídeo? Porque, como eu falei, a gente ainda está muito recente do que aconteceu. Se eu não me engano, aconteceu acho que sábado ou sexta-feira. Foi na sexta-feira. Foi na própria sexta-feira santa. Ou seja, muita gente eu vi na internet até demorou para publicar a opinião, demorou para se manifestar a respeito disso, justamente em respeito à Páscoa, né? Para não enfim, colocar algo tão pesado numa Páscoa como a gente teve aqui no país. Eu quero entender quais as consequências, mano, na tua visão. Olha, eu não sei dizer quais serão, de fato, por não entender em detalhes como é o funcionamento do sistema de regras no Tibete. Mas o que deveria acontecer, no mínimo, é que ele saia do cargo, né? É que haja uma sucessão, porque mostra que não tem condições mais morais até, né, de continuar no cargo. Olha que cena horrível, né? É horrível. O Rabino, né? Vocês lembram do Henry Sobel? Ele saiu, roubou a teve que gravata, largar o cargo depois da história da gravata. Enfim, e outros cargos aí religiosos que a gente sabe que foram realmente acometidos e abatidos depois de cenas grotescas quanto essa. E, sem dúvida alguma, eu acho que o Dalai Lama tem que ser afastado. Eu acredito que o budismo vai sofrer um dano de imagem assim a nível internacional, mas mesmo assim eu acho importante que as pessoas separem, né, o que é ser humano e o que é religiosidade, o que é espiritualidade, e o que é Dalai Lama. Quais são os valores das pessoas, né? E busquem, né, seu caminho espiritual, seja lá qual for a sua religião, levando em consideração isso.